Supremo Tribunal Federal voltou do recesso na última segunda-feira, dia 3 de agosto. Os meses que vêm pela frente prometem ser bastante agitados na principal corte do país. Vem por aí mudança de presidente, saída de ministro e pautas importantes de julgamento que envolvem, por exemplo, a Lava Jato, alvo constante de ataques nas últimas semanas. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos eu vou receber a Kelly Cadanos. Ela é editora de República da Gazeta do Povo em Brasília e a gente vai detalhar tudo que vem pela frente neste ano no STF. O ministro Luiz Fux foi eleito hoje o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele assume em setembro para comandar o judiciário brasileiro pelos próximos 2 anos. A eleição é feita pelos próprios ministros da corte. Bom, Kelly, a gente vai falar de o que vem por aí no STF e eu queria começar pela mudança mais importante, para a corte. Vem aí um novo presidente que vai assumir no mês que vem. O que dá para esperar dessa gestão do ministro Luiz Fux como presidente do Supremo, hein, Kelly? Olá, Márcio. Olá, todo mundo que acompanha a Gazeta do Povo e os 15 Minutos. A gente tem uma diferença grande, entre o atual presidente, que é o ministro Dias Toffoli, e o futuro presidente, que é o ministro Luiz Fux, A começar, o ministro Dias Toffoli, que é o atual presidente do STF, ele impôs algumas derrotas aí à Operação Lava Jato, Durante a gestão dele foram julgados aí casos sensíveis à operação e que terminaram aí em derrota às teses defendidas pelas forças-tarefas da Lava Jato em São Paulo, Curitiba e também no Rio de Janeiro, como, por exemplo, o fim da prisão em segunda instância, que impactou aí alguns políticos que estavam presos, com base em uma condenação em segunda instância justamente da Lava Jato. Um dia depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar inconstitucional a prisão de condenados em segunda instância, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a sala em que estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Também foi definida a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes que fossem associados ao Caixa 2, ao invés do desmembramento desses crimes. Além disso, os ministros também julgaram a mudança aí na ordem de entrega das alegações finais em processos com réus delatores e delatados. A segunda turma do STF anulou hoje por 3-1 a condenação do ex-presidente da Petrobras, Ademir Bendini. Ele havia sido condenado em 2016 a 11 anos de prisão pelo então juiz Sérgio Moro. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia votaram pela anulação. Agora, o processo retorna à primeira instância. É a primeira vez que uma decisão de Sérgio Moro é anulada pelo Supremo Tribunal Federal. A gente falou de todos esses temas aqui no 15 Minutos, conforme eles foram acontecendo, porque cabe ao presidente do STF definir a pauta de julgamento e definir o que vai e o que não vai ser votado pelo plenário da Corte. O ministro Dias Toffoli, o atual presidente, ele é muito alinhado com uma ala que é considerada mais garantista do Supremo Tribunal Federal, que geralmente fica mais preocupada nos julgamentos com direitos fundamentais dos réus, Ele se alinha aí a essa ala que também é formada pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que por sinal são ferrenhos críticos da Operação Lava Jato, Já o ministro Luiz Fux, que assume a presidência em setembro, ele é mais alinhado à ala chamada legalista do Supremo Tribunal Federal, que defende punições mais duras, principalmente para crimes de colarinho branco, como corrupção, lavagem de dinheiro, enfim, os crimes que geralmente são investigados na Lava Jato. Também, além do Fux, também fazem parte dessa ala e os ministros Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin, que é o relator da operação no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vai ter essa mudança aí na linha da presidência do Supremo Tribunal Federal. Então dá para dizer que essa gestão do ministro Fux tende a ser mais pró-Lava Jato, dentro do que você está dizendo, Kelly? Isso mesmo. Eu acho que dá para a gente dizer que a gestão de Luiz Fux à frente do Supremo Tribunal Federal inaugura aí o que a gente pode chamar, inclusive, de uma era mais pró-Lava Jato na presidência da Corte, O presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tem ali a pauta na mão, Ele que define quando os julgamentos vão acontecer, Ele marca os julgamentos, pode, em vários casos, por exemplo, dessa gestão mesmo do Toffoli, a gente viu acontecer o julgamento formar uma maioria, mas acabar ali
o tempo, né, de julgamento do dia ali dos ministros, e o julgamento ser jogado lá para 2, 3 semanas depois. Então, essa pauta, quem define é o presidente, né? Então, isso pode acabar favorecendo, sim, a Operação Lava Jato. Além disso, o Fux, assim, também é dessa linha mais legalista do Supremo Tribunal Federal, e ele vai inaugurar essa era pró-Lava Jato na presidência, né? Porque depois dele, ele fica por 2 anos no comando do STF, então até setembro de 2022. Depois dele, a Rosa Weber, que vai assumir a presidência, mas ela assume por um tempo menor, porque ela se aposenta em outubro de 2023, compulsoriamente. Ela é uma ministra que varia, né, as opiniões dela em relação à Operação Lava Jato. Uma hora ela vota mais alinhada com a ala garantista, outra hora com a ala mais legalista, mas depois dela a gente vai ter Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo por 2 anos e depois Edson Fachin também por mais 2 anos. Então, são ministros considerados aí mais linha dura, né? São representantes legítimos aí dessa ala lava-jatista do Supremo Tribunal Federal. Então, isso começa agora com a gestão do Fux e vai terminar ali com a gestão do Fachin, que é o último nessa linha sucessória de ministros mais lava-jatistas. Celso de Mello foi o ministro que deu o voto decisivo para manter a condenação de 8 pessoas na ação penal 470, conhecida como Mensalão. Bom, voltando aqui ao que vai acontecer no Supremo nesse segundo semestre, já que acabou o recesso, né, do meio do ano. O outro fato bastante importante é a aposentadoria do decano da corte, né, o ministro Celso de Mello. Qual que é o impacto que a substituição dele pode trazer para julgamentos no Supremo, hein, Kelly? Pois é, Márcio, o ministro Celso de Mello é o decano da corte, como você mencionou, e ele é mais alinhado a essa ala garantista, né? Mas ele flutua ali em julgamentos que dizem respeito à Operação Lava Jato. Então, ele é um ministro que é muito preocupado com os direitos fundamentais, mas também tem adotado posturas mais pró-Lava Jato em alguns julgamentos, né? Na segunda turma, por exemplo, né, que é onde são julgados os processos da Lava Jato, ele acaba sendo fiel da balança ali no julgamento. Você tem o Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia, de um lado, que geralmente defendem as teses da Lava Jato e tendem a ser mais duros com os réus, e do outro lado, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que são ferrenhos críticos da operação. O fiel da balança costuma ser o ministro Celso de Mello, né, que ora vota com um grupo, ora vota com outro, a depender do tema, né? Então, isso, a depender de quem assumir o lugar dele, também vai cair ali na segunda turma. Isso pode alterar, inclusive, alguns julgamentos de políticos na Operação Lava Jato. O relator na segunda turma, ministro Edson Fachin, votou pela rejeição do pedido de liberdade do ex-presidente, foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. Mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo e, por isso, o julgamento vai continuar apenas em uma próxima sessão da segunda turma. Outro fator importante é que o Celso de Mello, ele é o relator daquele inquérito aberto no Supremo para investigar as supostas interferências do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Aquela denúncia, né? Enfim, aquela denúncia feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao deixar o governo em abril. Então, esse caso está nas mãos do ministro Celso de Mello também, né? E aí, como eu disse, ele flutua ali em alguns julgamentos da Operação Lava Jato. E, por exemplo, ele foi contra a prisão em segunda instância, foi a favor da mudança, né, de entendimento para que a Justiça Eleitoral julgasse casos de corrupção relacionados à Caixa 2, mas ele, por exemplo, foi a favor da restrição da prerrogativa de foro de parlamentares, e ele também foi contra o Congresso dar a última palavra sobre afastamento de parlamentares determinados pela Justiça, né? Então, ele flutua ali, o próximo ministro deve mudar também um pouco esse perfil, né? A depender de quem vai assumir o lugar dele. Entre as 2 vagas que terei direito a indicar para o Supremo, um será terrivelmente evangélico. Pois é, e a gente já falou, inclusive, em outras oportunidades aqui no 15 Minutos também, como é que anda, né, a bolsa de apostas para o indicado do presidente Bolsonaro para essa vaga aí do Celso de Mello? Pois é, Márcio, o ex-ministro Sérgio Moro, ele chegou a ser um forte candidato para essa vaga, né, a gente falou disso em alguns programas. Sim. Mas com esse rompimento dele com o governo Bolsonaro, isso já está praticamente 100% descartado, né?
Além disso, ainda tem alguns nomes que estão aí na Bolsa de Apostas. O do ministro da Justiça, o atual ministro da Justiça, André Mendonça, é um nome que é cotado para assumir esse cargo, né? Ele que foi também advogado-geral da União, antes de assumir o lugar de Moro no Ministério da Justiça, mas ele está balançando aí essa aposta no nome dele justamente por causa desse episódio recente aí, dessa denúncia de que o Ministério da Justiça teria feito um dossiê aí para monitorar, né, adversários políticos do governo, né? Então isso pode acabar sendo um fator complicador para uma futura indicação de André Mendonça para essa vaga. Também corre aí por fora, né, tentando uma vaga para o STF, o ministro Jorge Oliveira, que é da Secretaria de Governo, também é amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Tem outros nomes aí também que podem ser escolhidos pelo presidente. Acho que a gente só vai saber isso com certeza mais perto aí da aposentadoria do ministro Celso de Mello, que é só no final do ano, né? Falou-se até no presidente do STJ também, né, o ministro Noronha, depois do episódio em que houve a decisão que colocou em prisão domiciliar aí o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, e a esposa, né, mas é o que se especula em relação ao presidente do STJ, também citado nessa bolsa de apostas em algumas oportunidades, né. E o próprio procurador-geral, né, o Augusto Aras, às vezes também aparece nessa bolsa de apostas justamente por estar se alinhando cada vez mais ao presidente Jair Bolsonaro na condução do Ministério Público Federal. Pois é. Bom, para a gente fechar aqui, Kelly, em relação a julgamentos, né, já que a gente está falando do que vem por aí no STF, o que está programado, vamos dizer assim, né, para esse período ainda de 2020? Tem a questão da suspeição do ex-juiz Moro, no caso do ex-presidente Lula, como um dos destaques, né? Isso mesmo, Márcio. Inclusive, esse caso deve ser julgado na segunda turma, né, do Supremo Tribunal Federal. Já começou a ser julgado, mas foi interrompido por um pedido de vista, né, que é um pedido de mais tempo para analisar o caso, que foi feito pelo ministro Gilmar Mendes, né. Gilmar Mendes disse que vai devolver esse processo à segunda turma para o julgamento. Ele estava esperando aí, está esperando, né, o retorno das atividades presenciais, mas ele garantiu que deve colocar esse caso em julgamento na segunda turma antes da aposentadoria do ministro Celso de Mello, né? A defesa do ex-presidente, nesse caso, pede que o ex-juiz Sérgio Moro seja considerado parcial, né, para julgar os casos do petista. Se isso acontecer, as condenações de Lula que foram impostas por Moro em primeira instância podem ser anuladas e os processos podem ter que voltar à estaca zero, a depender do entendimento da segunda turma. Então esse é um julgamento muito importante, né? A gente já falou dele várias vezes, porque o ministro Gilmar Mendes volta e meia fala em colocar esse caso para julgamento. E isso deve acontecer ainda esse ano, né? O julgamento de um pedido de liberdade do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal foi adiado quando o placar estava 2-0 contra o habeas corpus. A defesa de Lula alega que o fato de Sérgio Moro ter aceitado ocupar o Ministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro demonstraria que ele agiu de forma parcial no processo sobre o triplex do Guarujá. Além disso, o ministro Gilmar Mendes também vai analisar um recurso do Ministério Público Estadual lá do Rio de Janeiro contra aquela decisão que determinou que o caso de Flávio Bolsonaro saísse da primeira instância e fosse para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. Aquela decisão que concedeu foro especial, né, foro privilegiado ao filho do presidente. Além disso, o STF também deve enfrentar outro tema que já dividiu a corte também, expondo algumas divergências a respeito do próprio foro privilegiado, né? Já no finalzinho do recesso, no dia 21 de julho, o presidente Dias Toffoli manteve a legalidade de uma operação que apura a suspeita de Caixa 2 na campanha do senador José Serra. Mas ele impediu a busca e apreensão no gabinete do parlamentar, aqui em Brasília, né? A Polícia Federal não pôde cumprir os mandados de busca e apreensão no gabinete, que foram expedidas por um juiz de primeira instância, né? Então, isso deve voltar a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Além disso, o ministro Toffoli, durante o plantão, que é quando ele toma todas as decisões da corte como presidente, também tomou algumas decisões que barram duas investigações contra José Serra, uma delas na Justiça Eleitoral e outra na Justiça Federal. Isso também deve ser analisado mais uma vez pelo ministro Gilmar Mendes, que é o relator,
e eventualmente também pode chegar ao plenário. Então, só para citar os casos mais notórios, né? Ainda tem outros julgamentos que são muito importantes que devem acontecer agora a partir do retorno do judiciário. Bastante coisa mesmo, e a gente vai acompanhar, claro, aqui no podcast e na Gazeta do Povo. Kelly Cadanos, obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. Terminando aqui mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu lembro também que, durante a minha conversa com a Kelly Cadanos, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Brasil, pela TV Record e também pela TV Globo. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!